Mateus capítulo 26, versículo 36, que estamos meditando, habla assim: Entonces Jesus chegou com eles a um lugar que se chama Getsemani, e digo a seus discípulos, quem? Discípulos, sentaos aqui, mientras eu vou allá e oro. Amém? Então todos os discípulos foram para este jardim, foram para Getsemani, todos. E Jesus disse: sentaos aqui que nós outros vamos a orar. Versículo 37 habla: e tomando consigo, agora ele tomou consigo a Pedro e a los dois hijos de quem? Zebedeu, que era Tiago e Juan. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aqui no livro de Marcos, capítulo 5, será posto em pantalla, versículo 35. Ele levou os discípulos àquele jardim. Os discípulos entraram com ele nele jardim, pero três foram com ele a um lugar de dolor, a um lugar de sacrifício. Agora, siga com sua Bíblia aberta de onde está. Mientras estava todavia hablando, vinieron a casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, creer solamente. E não permitiu que nadie fuera com ele, sino solo quem? Pedro, Jacob, que é Santiago, e Juan, el hermano de Jacob. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga e Jesus viu ele o que? Alboroto, e a los que lloravam e se lamentavam muito. E entrando les dijo: por que habéis alboroto e llorás? La niña não ha muerto, sino que está dormida. E el versículo 41, e tomando la niña por la mano, le dijo: talita cum, que traduzido significa: niña, a ti te digo, levanta-te. E al instante la niña se levantou e começou a caminhar, pois tinha quantos anos? Quem presenciou este milagro? Pedro, Tiago e Juan, os mesmos discípulos que estavam com Jesus no jardim de Getsemani. Eles presenciaram Jesus ressuscitando uma menina de 12 anos. Eles estavam juntos com Jesus. No livro que eu vou mostrar a você, Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, quem mais? A Jacob, Tiago, e quem mais? E a Juan, su hermano. E los levou aparte a um monte alto, e se transfigurou delante de eles, e seu rosto resplandeceu como que? El sol, e suas vestiduras se volveram blancas como que? La luz. E aqui se lhes apareceram Moisés e Elias, hablando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bueno que estamos aqui, se queres harei que aqui 3 enramadas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui estava outra vez Pedro,
Tiago e Juan, juntos com quem? Com Jesus. E a hora eles estavam contemplando a glória de Jesus. Eles estavam contemplando a transfiguração de Jesus. Em la casa de Jairo, contemplaram o poder de Deus ressuscitando a niña. Agora estavam contemplando a glória de Jesus. E quando Jesus os levou ao jardim de Getsemani, fora para que eles pudessem ver e contemplar o dolor de Jesus. Primeiro, a glória, depois o poder e depois o dolor. Guarde isso: glória, dolor, poder e dolor. Muitas pessoas querem ver a glória de Deus em sua vida, querem ver a glória de Deus, de Jesus em sua vida. Muitos querem ver poder, pero não querem atravessar o jardim de dolor. Por isso não são íntimos de Jesus. Não são íntimos de Jesus. Talvez sejam discípulos, sejam obreiros, obreiras, servos, mas não são íntimos. Porque para ser íntimo, tem que estar listo para ver o poder, para ver a glória e para sentir o dolor. Mas mire, quando eles estavam no jardim, o versículo 40 habla: vino entonces a los discípulos, después de orar, después de angustiarse, después de sentir a agonia de la muerte, porque aqui Jesus estava agonizando, ele estava sentindo a agonia de la muerte. Nós nunca sentimos a agonia de la muerte. Nunca. Você não sentiu hasta este momento a agonia de la muerte, ou se a muerte cerca de você. E esta agonia provoca tristeza, angústia. Para aquele que é salvo, traz paz, porque ele estava em paz. Mas ele estava morrendo. Aqui os discípulos estavam com Jesus. Jesus levou todos os discípulos para este jardim, pero 3 discípulos foram com ele, porque eram íntimos: Pedro, Tiago e Juan. Lo viram transfigurar-se, lo viram em sua glória, lo viram falar com Moisés e Elias. Mire a grandeza. Viram a ele ressuscitar a niña. Os 3 estavam ali. Jesus estava falando com a niña que estava muerta, e os 3 estavam ali. Pedro estava, Santiago estava, Juan estava, e viram o poder de Deus, viram a niña ressuscitar. E aqui, quando estavam no jardim, mire como Jesus os encontrou. Vindo entonces a los discípulos, los halló como? Durmiendo. E dijo a Pedro: com que não pudiste velar uma hora comigo? Velade e orade, para que não entreis em tentação. O espírito está listo, está disposto, pero la carne es que. Que significa? Aonde eu quero chegar? Aqui nós estamos falando de 3 discípulos íntimos de Jesus. Se eles aqui estavam dormidos, estavam dormindo, estavam ali, e Jesus agonizando, e Jesus em aflição, em Jesus sentindo o dolor, em Jesus despojando sua alma, entregando sua alma, e eles ali indiferentes, dormidos. Imagina nós que não contemplamos o que eles contemplaram. Eu nunca vi uma pessoa ressuscitar delante de meus olhos. Nunca vi. Eu nunca vi Jesus transfigurado personalmente. Imagina nós porque se estes discípulos que eram íntimos de Jesus, que comiam com Jesus, que bebiam com Jesus, que
descansavam com Jesus, que viajava com Jesus, que estava com Jesus, que subia ao monte com Jesus, que atravessaram tempestade com Jesus, que viram Jesus multiplicar pães e peixes, aqui eles estavam dormindo. Por quê? Porque quando é dolor de la renúncia, dolor de sacrifício, nossa carne se manifesta. Nossa carne se manifesta com cansaço, nossa carne se manifesta com reclamação, com murmuração, porque o espírito sempre estará listo, sempre estará disposto, pero a carne nunca. A carne não quer sacrifício, a carne não quer orar, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer ayunar, a carne não quer ofrendar, a carne não quer nada que é espiritual. E quando nós hablamos de jardim de Getsemani, estamos falando de la riqueza del alma. Quando a alma está rica, sua fé está em alta. Quando sua alma está rica, você está espiritualmente listo. Mas quando tua alma está pobre, e que és uma alma pobre, é quando você fortalece mais a carne que seu espírito. É quando você vem na igreja, não com a meta e o objetivo de enriquecer tua alma espiritualmente. Jardim de Getsemani é para que você pueda levar tua alma a uma riqueza espiritual, ao borde, ao ponto de que Deus pueda dar tudo para você, tudo materialmente, tudo economicamente. Ele pode dar qualquer coisa para você, que nunca isso estará maior que a riqueza de tua alma. Você nunca vai permitir que qualquer coisa deste mundo torne-se mais valiosa que tua alma. Como muitas pessoas que chegaram à igreja pobres, derrotadas, fracassadas, viciosas, adictas, e prosperaram, e ganharam dinheiro, e abriram sua empresa, seu negócio, e inversionistas, invertiram, cresceram, acumularam patrimônios, têm 10, 12, 15 casas, casaram, têm filhos, e hoje estas pessoas espiritualmente estão caídas, estão postradas, estão pobres espiritualmente. Por quê? Porque é de chegar à igreja só para conquistar coisas e pessoas, e não com a visão, que é a visão superior de enriquecer sua alma. Estas pessoas querem contemplar a glória de Jesus en el cielo. Essas pessoas querem contemplar o poder de Jesus aqui na terra, pero não querem atravessar o dolor. Dolor, porque quando você empieza a sacrificar em oração, por exemplo, qual foi o maior tempo de oração que você já hizo? Será que você já quedou orando 1 hora, 2 horas em oração? Não vou perguntar quem, mas imagina você quedar de rodilhas orando 1 hora. Sua carne se lastima, sua carne maltratada, as forças físicas se vão. Imagina pessoas que oram 1, 2, 3, 4 horas. A história de grandes heróis de la fé revelam que haviam homens no passado que oravam 6 horas consecutivas, que passavam 6 horas consecutivas orando. Aqui Jesus estava orando, orou a primeira vez, orou a segunda vez e orou a terceira vez. E ele estava toda a noite orando. Quando foi preso, era madrugada. Na madrugada buscaram a Jesus. E todo o tempo que Jesus estava orando, os discípulos estavam como? Dormindo. Mas na hora de ver a ninha ressuscitando, estavam despertos. Na hora de ver Jesus transfigurados, estavam despertos. Mas na hora de fazer o que tinha que ser hecho, vigilar com Jesus,
sentir o dolor de Jesus, vê-lo agonizando e entender por que Jesus o chamou. O diabo tenta distrair-te com internet, com informação, com isso, com aquilo. Quando você vê, o dia acabou e você não tocou a Bíblia. O dia acabou e você não orou. O dia acabou e você não se dedicou a nada em sua vida espiritual. Então, será que você é íntimo de Jesus? Será que você é como Pedro, Tiago e Juan? Será que você entrou no jardim? Será que você ha entrado no jardim? E se você é íntimo, como você está? Está desperto? Está ali sentindo o dolor do sacrifício? Quantas pessoas que por uma atitude de emoção tomam atitudes, decisões e depois se arrependem, porque estavam tomadas por suas emoções, tomadas por suas carnes. Me hago entender ou não? E se precipitam. Aí depois se arrependem. Esta é a verdade. Por isso que Jesus dijo, versículo 41, velad e que? Para que não entreis em tentação. O espírito está dispuesto, pero la carne es que? Es débil. Mi carne es débil. ¿Me explico ou não? Mi carne es débil. Eu tenho que estar em espírito. Quantas vezes pessoas perderam a vida porque entraram na peleia e a outra pessoa estava armada, ele disparou, ele matou. Sim ou não? No tráfico, na carretera, no trabalho, começou a pelear com a pessoa. Temos que estar no espírito. Quantas pessoas que caíram no pecado? Por quê? Porque não estavam no espírito. Então, se a pergunta é: você está dormido ou está desperto? Você está no espírito ou está na carne? Você está com tua alma rica ou tua alma pobre? Você tem que atravessar o jardim e entrar no jardim não para dormir, mas entrar desperto para ser o que tem que ser hecho. O que tem que ser hecho está aqui, versículo 39. Adelantando-se que? Um pouco, caiu sobre su rostro, e orando e dizendo: Padre mío, se é possível que passe de mim esta copa, pero não seja como eu quero, sino como tu quieras. Hacer a vontade de quem? Para ser a vontade de Deus, tem que sentir dolor. E Jesus agonizou, sentiu dolor para que nós pudiéramos ter a glória. Diga graças a Deus. Ponga-se de pé.